E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Videoaula IFC, eu sou o professor Júnior e esse é mais um vídeo nosso aqui da série sobre lógica e programação. E fica ligado aí que hoje é dia de comentários de uma lista de exercício. E então pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo nosso e um vídeo de novo de correção de exercícios, de comentários a respeito de uma lista de exercícios que a gente divulgou, o link está aqui na descrição desse vídeo. Avançando, sempre a cada vídeo avançando um pouquinho no conteúdo e no conhecimento a respeito da lógica e da programação. Então eu vou iniciar logo já com um comentário do nosso primeiro algoritmo, mas de novo apontando uma coisa que eu acho que é importante, que só assistam esse vídeo se por acaso você já tenha resolvido essa lista. Porque é importante que a gente já tenha tido uma tentativa prévia para poder entender o contexto do desenvolvimento desses algoritmos, as dúvidas já surgiram nesse processo de desenvolvimento dessa lista, né? E aí a gente pode então ter mais clareza no entendimento dos algoritmos que são resolvidos nesse vídeo. Ok, então esse é o nosso primeiro exercício e o enunciado diz o seguinte: faça um algoritmo que leia a velocidade de um veículo em km por hora e calcule e imprima a velocidade em metros por segundo. Perceba o seguinte, mais uma vez, a reflexão que nós temos que fazer aqui é: quais são as minhas entradas? Que dado o usuário vai me fornecer? Bom, o algoritmo diz o seguinte: faça um algoritmo que leia a velocidade de um veículo em km por hora. Então a minha entrada é a velocidade em km por hora. Qual é o processamento? A conversão em metros por segundo. Qual é a saída? Justamente o valor convertido em metros por segundo. Então, nós criamos aqui duas variáveis: a variável velocidade média em km por hora, que é justamente a minha entrada, e a variável velocidade média em metros por segundo, que é o cálculo que vai ser feito, né? Então, nós iniciamos por onde? Pelas nossas entradas. Então, digite a velocidade média em km por hora, leia a velocidade média km, que é a nossa velocidade média que foi fornecida pelo usuário como valor de entrada. Eu tenho agora, a partir dos dados de entrada, eu não tenho mais nenhum dado de entrada a ser pedido ao usuário, a partir desses dados de entrada eu vou fazer então o meu processamento. Velocidade média em metros por segundo recebe a velocidade média em km por hora dividido por 3,6. Onde é que eu tirei isso? Né? Nós sabemos que para dividir o valor a ser convertido, que para encontrar um valor, para fazer essa conversão de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Lá da matemática a gente tem essa informação. Então, o cálculo, o processamento, é justamente esse. A velocidade média em metros por segundo recebe a velocidade média em km por hora dividido por 3,6. Ok? Onde é que eu achei isso? Joga no Google que está lá. Ok? Isso é princípio da matemática e a gente vai deixar isso um pouquinho de lado aqui. Fiz as minhas entradas, calculei o meu processamento, me resta o quê? Me resta a saída. Né? Então escreva a velocidade média em metros por segundo é velocidade média 4,2. Vamos ver como é que funciona? Rodar o algoritmo. A velocidade média em km por hora vamos botar aqui 100 km por hora. A velocidade média em metros por segundo é 27,78, com a saída formatada. Ok? Então vamos para o próximo exercício. O nosso segundo exercício fala o seguinte: faça um algoritmo que leia dois números inteiros, int1 e int2, e imprima o quociente e o resto da divisão inteira de int1 por int2. Vamos lá. De novo, quais são as minhas entradas? Faça um algoritmo que leia dois números inteiros. Essas são as minhas entradas. Então eu vou precisar, eu chamei aqui por sugestão do próprio exercício, int1 e int2 do tipo inteiro. Ok? Se eu tenho agora, o algoritmo me pede para calcular o quociente e o resto de uma divisão inteira. E aí vejam só, nós temos aqui um princípio que a gente vai falar logo logo, nós já comentamos nos vídeos anteriores, que é o princípio da divisão inteira. Mas vamos primeiro fazer as nossas entradas. Quais são as entradas? int1 e int2. Então eu coloquei aqui: escreva, digite o primeiro número inteiro, leia int1, escreva, digite o segundo número inteiro, leia int2. Ok? Então, a partir das minhas entradas, eu vou começar a calcular as minhas saídas. E aí nós temos, gente, o seguinte: como saída, nós temos o quociente e o resto. Quer dizer, como cálculo necessário, nós temos o quociente e nós temos o resto. E aí, para isso, eu declarei essas variáveis que são necessárias para armazenar esses valores todos. Vamos ver o que é quociente. O quociente é o resultado de uma divisão. Todo mundo concorda com isso, né? O quociente é o resultado de uma divisão. Só que aqui nós estamos falando de uma divisão inteira. O que é uma divisão inteira? Uma divisão inteira é aquela que se preocupa somente com a parte inteira desse resultado, que não tem valores fracionários. Por exemplo,
5 dividido por 2. 5 dividido por 2 nós sabemos que é 2,5, né? Só que nós estamos falando aqui de uma divisão inteira. 5 dividido por 2, no caso de uma divisão inteira, é 2. 2 vezes 2 é 4, para 5 sobra 1. Esse seria o resto. Então, 5 dividido por 2 numa divisão inteira, eu tenho como resultado 2, e não 2,5. Tenho como resultado 2. E como resto dessa divisão, eu tenho 1. É disso que nós estamos falando aqui nesse algoritmo. E nós sabemos que para fazer o cálculo da divisão comum tradicional, é a barra aquela mesma usada para data, né? Mas para a divisão inteira, é a barra inversa. Então, o quociente de uma divisão inteira ele é calculado, nesse nosso caso, int 1 barra inversa, ou divisão inteira, int 2, que é o que pediu o nosso algoritmo ali. Ok? E o resto dessa divisão? Né? Como eu falei, 5 dividido por 2 dá 2 e o resto é 1, sobra 1. Como é que eu calculo o resto? O resto eu calculo com o comando mod. Então o resto recebe int 1 mod int 2. Ok? Feitas as minhas entradas, calculados o meu processamento, nos resta agora fazer a saída. O quociente é quociente, o resultado de divisão é o conteúdo da variável resto. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que fica? Rodar o algoritmo, ou F9, a tecla de atalho. Digite o primeiro número inteiro, 5. O segundo número inteiro, 2. Aquilo que eu falava aqui, ó. O quociente é 2, 5 dividido por 2. Tem como resultado na divisão inteira o número 2. E o resto da divisão é o 1, sobrou 1. Ok? Tranquilo? Vamos para o nosso próximo então? Esse exercício número 3 da nossa lista, ele fala o seguinte: faça um algoritmo que leia um valor inteiro e apresente os resultados do quadrado e do cubo do valor lido. Os resultados do quadrado e do cubo do valor lido. Então, quais são as minhas entradas? Faça um algoritmo que leia um valor inteiro. A minha entrada é esse valor inteiro, ok? Eu declarei como variável, a variável valor do tipo inteiro para receber essa entrada. E declarei também as outras duas variáveis, a variável quadrado e a variável cubo, que vão armazenar então o resultado desses cálculos que a gente vai fazer aqui. Ok? Vamos iniciar pelas nossas entradas. Escreva, digite o valor inteiro, leia valor. Ok? Então, a partir disso eu já tenho as minhas entradas. Agora, ou a minha entrada, no caso só tem uma, né? Agora nos resta fazer o processamento. O processamento primeiro é o quadrado e depois o cubo. Então, o que é o quadrado? Né? O quadrado é quando eu elevo um número a 2. Então, o quadrado recebe o valor que foi digitado elevado a 2. E o que é o cubo? É quando eu elevo a 3. Né? O cubo recebe valor elevado a 3. Ok? Então, a gente tem, já fizemos as nossas entradas, fizemos o processamento, nos resta fazer a saída. Então, escreva o quadrado de valor é quadrado, que foi calculado aqui, e o cubo é cubo. Perceba mais uma vez um comando escreva, onde eu tenho várias etapas desse comando escreva separadas por vírgulas. Ok? Vamos testar, ver se isso funciona? Executar, rodar o algoritmo. Vamos dar uma olhadinha. Digite o valor inteiro, 2. O quadrado de 2 é 4. E o cubo é 8. Ok? Tranquilo, né? Vamos para o nosso próximo exercício, então, exercício 4. Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros, A e B, e apresente o resultado do quadrado da soma dos valores lidos. Presta atenção nisso. O resultado do quadrado da soma dos valores lidos, ok? Vou pensar. Quais são as minhas entradas? Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B. Então, as minhas entradas são A e B. Ok, declarei as variáveis A e B. Eu declarei também a variável quadrado, porque o nosso processamento pede o cálculo do quadrado, justamente esse cálculo que a gente vai fazer aqui, o quadrado da soma dos valores lidos. E a saída, então, mais uma vez, é justamente o resultado desse cálculo. Então, vamos iniciar pelas nossas entradas. Escreva, digite o primeiro valor inteiro, leia A. Escreva, digite o segundo valor inteiro, leia B. A partir desse momento, eu tenho a variável A e a variável B com os valores inteiros que foram digitados pelo usuário, e aí eu posso já fazer o meu processamento. Então, quadrado. E qual é o processamento? Né? É o cálculo do quadrado. Quadrado da soma. Né? Então, o quadrado recebe a soma, A mais B, elevado ao quadrado. Quadrado da soma. Então, a soma, A mais B, elevado ao quadrado. Ok? Feito esse cálculo, a gente já pode partir para as saídas. Escreva o quadrado da soma dos valores é e a variável quadrado. Vamos ver se funciona? Executar, rodar o algoritmo. Vamos ver. Digite o primeiro valor inteiro. Vamos ver aqui, 2. O segundo valor inteiro, 3. O quadrado da soma é 25. Ok? Porque 2 mais 3 é 5, e 5 vezes 5 é 25.
O nosso próximo algoritmo, o algoritmo 5, ele pede o seguinte: faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B e apresente o resultado da soma do quadrado de cada valor lido. Não o quadrado da soma, mas a soma do quadrado de cada valor lido. Isso difere um pouquinho no nosso cálculo. Vamos dar uma olhadinha? De novo, eu tenho como entrada os dois valores, A e B, né? E o quadrado, que vai ser o cálculo que a gente vai fazer. Eu declarei essas variáveis inteiro e real, e aí fiz as minhas entradas exatamente como no exercício anterior. Escreva, digite o primeiro valor inteiro, leia A, e o segundo valor inteiro, leia B. Ok? E aí eu vou para o cálculo. Então, o quadrado recebe A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Por quê? Porque neste exercício 5, ele está pedindo o resultado da soma do quadrado. Então, primeiro eu levo ao quadrado e depois eu somo. E aí, por fim, escrevo a saída, né? Eu mostro na tela o resultado desse processamento. A soma dos quadrados dos valores é e a variável quadrado. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Primeiro valor inteiro é, vamos botar 2, e o segundo valor inteiro é 3. É 13, né? Porque eu tenho a elevado ao quadrado mais b ao quadrado. Aí eu tenho 2, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9. 9 mais 4 é 13. Ok? Resolvido mais um, vamos ao próximo. Nesse nosso próximo exercício, exercício número 6, o enunciado dizia: faça um algoritmo que leia o número inteiro, após leia um segundo número inteiro, efetue e mostre na tela o resultado, na tela, ao final, o resultado de. Opção A adição dos dois valores, B, a subtração dos dois valores, C, a multiplicação dos dois valores, D, a divisão dos dois valores, E, a potenciação, sendo o primeiro valor a base e o segundo valor o expoente. Então, a primeira reflexão que eu tenho que fazer é: quais são as minhas entradas? Faço um algoritmo que leia um número inteiro e após ler um segundo número inteiro. Então a minha entrada são dois números inteiros, que eu chamei aqui de A e B, ok? Declarei como variáveis do tipo inteiro porque o algoritmo pedia. E declarei também as variáveis soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação do tipo real, porque esses são os cálculos que nós faremos a partir do que foi solicitado pelo algoritmo. Iniciamos sempre, como a gente já está vendo reiteradamente aqui, iniciamos sempre pelas nossas entradas, que são os dois valores inteiros nesse nosso caso, leia A e leia B. Então, a partir desse momento, eu tenho o valor para a variável A e um valor para a variável B. Ok? Vamos lá. Feitas as entradas, eu passo para o processamento. E aí a gente tem, segundo o algoritmo, a soma dos dois valores, a adição dos dois valores. Então, soma recebe A mais B. A subtração dos dois valores, subtração recebe A menos B. A multiplicação dos dois valores, multiplicação recebe A vezes B. A divisão dos dois valores, então divisão recebe A dividido por B. E aí a potenciação, sendo o primeiro valor a base e o segundo valor o expoente. Então, potenciação A elevado a B. O primeiro valor é a base, o segundo valor é o expoente. Ok? Matemática básica, enfim, cálculos básicos de matemática aqui utilizando a notação típica da programação. Feito o processamento, nos resta mostrar na tela o resultado. A soma é soma, a subtração é subtração, a multiplicação é multiplicação, a divisão é divisão, a potência é potenciação. Naturalmente aqui mostrando sempre o resultado, né, o conteúdo das variáveis soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos dar uma olhada como que fica? Executar, rodar o algoritmo. Percebam sempre as variáveis que a gente tem aqui sendo preenchidas, né? O primeiro valor inteiro é 2 e o segundo valor inteiro é 3, certo? Nós temos aqui as variáveis já preenchidas com os cálculos, o resultado final, e a gente tem, então, a soma é 5, 2 e 3, a subtração é menos 1, a multiplicação é 6, a divisão é 0,6 e a potência é 8, ok? Pessoal, nesse nosso próximo exercício tem um desafiozinho aqui de lógica, né? Ele fala o seguinte, o algoritmo 7. Faça um algoritmo que leia dois valores para as variáveis A e B e efetue a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresente os valores trocados. Não é simplesmente mostrar na tela trocado. O conteúdo das variáveis é que vai se alterar, ok? Então, de novo, a reflexão é: quais são as minhas entradas? Faço um algoritmo que leia dois valores para as variáveis A e B. As minhas entradas são A e B, ok? Eu declarei a variável A e B e declarei uma variável temporário aqui, que eu vou explicar logo logo para que ela serve, ok? Variável temporário. Todas do tipo inteiro, porque os nossos valores aqui vão ser aceitos como inteiro. Poderia ser real também sem nenhum problema. Fiz as minhas entradas, leia A e leia B, né? O usuário vai digitar os valores de A e de B, então fiz as minhas entradas.
E aí a gente tem aqui agora um artifício para a variável temporário. O que acontece? Eu precisei criar a variável temporário para receber o valor de A. Então, vejam só, tentem acompanhar comigo aqui o raciocínio. Temporário recebe A. Então, aquilo que o usuário digitou na variável A também ficará armazenado em temporário. Depois eu digo o seguinte, a variável A perde o que ela tinha antes e recebe o valor da variável B. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a variável A com o mesmo valor da variável B. Ela recebeu o valor de B, ok? E a variável B teria que receber o valor de A, ok? Mas se eu botar que B recebe A, não vai dar mais, porque o A já vale B. O A já vale o conteúdo de B. Então, onde é que está agora o conteúdo da variável A? Está justamente na variável temporário, ok? Então, B recebe temporário, certo? Então, eu tenho que temporário recebe A, então a partir desse momento temporário vale A recebe B, nesse momento se perde o valor da variável A não ser pelo artifício que a gente usou aqui no valor de temporário. E B recebe, então, temporário, ok? O valor, e aí, depois feitas essas trocas, o valor de A é a opção A, o valor de B é a variável B. Vamos ver isso na prática, ver como é que funciona e acompanhar um pouquinho aqui as variáveis mudando de valor. Vamos lá, rodar o algoritmo. Deixa eu reduzir um pouquinho essa tela aqui, para vocês poderem ver melhor. Vamos lá. Digite um valor para a variável A. O valor para a variável A é 2, ok? Percebam aqui que a variável A já passou a valer 2. Digite um valor para a variável B. A variável B vai valer 5. Ok. Então, agora o que a gente tem aqui? Ó? O valor da variável A é 5 e o valor da variável B é 2. Por quê? Porque a gente fez uma troca aqui. Temporário passou a valer A. Veja que o temporário recebe o que tinha na variável A anteriormente. Na variável A nós tínhamos o número 2, temporário passou a valer 2. A variável A recebe o valor de B. B eu tinha o quê? No B eu tinha 5, então a variável A passou a valer 5. E a variável B recebe o que tinha em temporário, que é o quê? Que era o 2. Né? Então, a variável B passou também a valer 2. E aí ele mostrou na tela o conteúdo já trocado. Ok? Essa é uma maneira de resolver, se não a única forma de resolver essa troca de maneira a preservar o valor das variáveis. Ok, gente? Vamos para o próximo exercício, então? Vamos lá. Esse algoritmo aqui, o nosso algoritmo 8, ele diz o seguinte: faça um algoritmo que leia o nome da rua, o número da casa, o bairro, cidade, estado e CEP. Após, todas essas informações deverão ser concatenadas e armazenadas na variável endereço completo, com uma vírgula separando cada uma das informações. Afinal, mostrar na tela o conteúdo da variável endereço completo. Então vamos lá. O que são as minhas entradas? Minhas entradas são rua, número da casa, bairro, cidade, estado e CEP. Né? É o que diz o nosso algoritmo lá. Eu declarei aqui, então, rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. E declarei também a variável endereço completo, que é o que pede o nosso processamento lá. Todas elas do tipo character. Ok? Fiz todas as minhas entradas, normalmente, como a gente já tem feito em todos os outros exercícios aqui. Né? Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. O usuário vai me digitar todos esses valores. E a partir disso eu vou passar para o processamento. Ele fala assim: após todas essas informações deverão ser concatenadas. A gente já viu isso aqui. O que é concatenar? É juntar, gente, é colocar junto. Né? Então eu vou concatenar os dados que foram digitados pelo usuário e o exercício fala separando-os por uma vírgula. Todas essas informações deverão ser armazenadas então na variável endereço completo. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Eu digo que endereço completo recebe rua, que é o conteúdo da variável rua, mais aspas, vírgula, espaço, fecha aspas. Por que esse espaço? Para que a próxima informação não fique colada na vírgula, né? Então ele vai botar lá o endereço que foi digitado, a rua que foi digitada pelo usuário, junta com a vírgula, bota um espacinho para não ficar muito colado, e mais número, agora junto com o conteúdo da variável número, mais, de novo, vírgula, espaço, e assim por diante, né? A gente faz aqui, ó, rua mais vírgula, mais número, mais vírgula, mais bairro, mais vírgula, mais cidade, mais estado, mais CEP, ok? Então ele vai pegar sempre o conteúdo da variável, juntar com a nossa vírgula e esse espaço que for colocar, tudo que tiver entre aspas aqui, e juntar com a próxima variável, ok? Comando muito simples. Feito isso, eu já tenho uma variável chamada endereço completo, que contém o endereço completo do nosso usuário, separado por vírgula. Nos resta, então, digitar na tela esse endereço. O endereço completo é a variável endereço completo. Vamos ver como é que fica? Executar, rodar o algoritmo. Dá uma olhadinha aqui, vou deixar o comando aqui embaixo para vocês darem uma olhada. A rua é Rua das Flores, digite o número.
o número é 25, digite o bairro, Centro, cidade Sombrio, estado Santa Catarina, CEP 88.960.000, tá aqui. Nossa saída é, o endereço completo é Rua das Flores, vírgula 25, vírgula Centro, vírgula Sombrio, vírgula Santa Catarina. Percebam que há sempre um espaço aqui, justamente para não ficar tudo muito grudado ali, muito colado, né? Ok, galerinha? Muito simples, concatenação, símbolo de mais, e aí eu uso, se eu quiser juntar com mais alguma outra string, algum outro caractere, eu uso esse caractere também, entre aspas, como a gente está demonstrando aqui. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 9. No exercício número 9 eu tinha o seguinte enunciado. Faça um algoritmo que A. Obtenha o valor para a variável HT, que são as horas trabalhadas no mês. B. Obtenha o valor para a variável VH, valor da hora trabalhada. E C. Obtenha o valor para a variável PD, que é o percentual de desconto. E ainda D. Calcule o salário bruto, cuja fórmula foi dada, que é SB é igual a HT vezes VH. E ainda E. Calcule o total de desconto, né, que a fórmula também foi dada, TD recebe PD, percentual de desconto dividido por 100 vezes SB, e ainda calcule o salário líquido, né, que é SL recebendo SB menos TD. E ao final apresente os valores de horas trabalhadas, salário bruto e desconto e o salário líquido. Então vejam só, parece muita sigla, né? Parece difícil de entender, mas na verdade não, porque o algoritmo está bem explicado aqui. Vamos primeiro refletir quais são as nossas entradas, né? Faça o algoritmo que obtenha o valor para a variável HT, então HT é uma entrada. Obtenha o valor para a variável VH, que é a hora trabalhada, então VH também é uma entrada. Obtenha o valor para a variável PD, que é o percentual de desconto, que também é uma entrada. Então eu tenho essas três entradas. E aí eu declarei todas essas variáveis utilizando sempre a mesma nomenclatura que foi proposta lá pelo algoritmo, que é HT, horas trabalhadas, VH, valor por hora, PD, percentual de desconto, SB, salário bruto, TD é o total de desconto e SL é o salário líquido. Todas do tipo real, porque vão ser valores financeiros, monetários, então tudo do tipo real. Ok? Eu já sei que as minhas entradas são HT, VH e PD, eu vou simplesmente fazer aqui as minhas entradas, pedir, solicitar essas informações ao usuário. Então, horas trabalhadas, valor da hora trabalhada e percentual de desconto. Ok? Feitas as entradas, solicitadas as informações ao usuário, me resta agora o cálculo, cujas fórmulas foram todas fornecidas pelo algoritmo. Ok? Então parece meio complicado, porque tem uma série de siglas, mas as fórmulas foram todas dadas lá. Então, ele me pede para calcular o salário bruto, a fórmula está aqui. SB recebe HT vezes VH. HT vezes VH, eu tenho esses valores que foram digitados pelo usuário. TD, que é o total de desconto, é PD, que é o percentual de desconto dividido por 100, vezes SB, que é o salário bruto que acabamos de calcular. Então, a partir dessa linha eu já tenho também o total de desconto. E, por fim, o salário bruto, o salário líquido, recebendo o salário bruto menos o total de desconto. Também essa fórmula foi dada pelo nosso enunciado. Ok? Feito isso, a gente já calculou todo o processamento que foi solicitado, nos resta fazer a saída, quer dizer, escrever os resultados que foram pedidos, que é horas trabalhadas HT, salário bruto SB, descontos TD e salário líquido SL. Ok? Tem um izinho a mais aqui, que ficou errado. Vamos salvar. Ok. Então a gente tem agora as nossas saídas, todas de forma correta. Eu posso agora testar para ver se vai rodar direitinho esse nosso algoritmo. Digite as horas trabalhadas no mês. Foram 10 horas que o nosso funcionário trabalhou no mês. O valor da hora trabalhada é R$5 por hora. Percentual de desconto, vamos botar 10% de desconto. E aqui está o resultado então. Horas trabalhadas 10, salário bruto 50. Descontos foram R$5 de desconto. E o salário líquido então R$45, que é o nosso desconto calculado pela fórmula que foi dada pelo algoritmo. Ok, gente? Então, a dica que fica nesse algoritmo é o seguinte: por mais que ele pareça difícil, é importante que a gente separe e resolva cada parte separadamente. E aí, então, cada parte é uma parte pequena, uma parte menor, onde a gente pode dar conta. E ao final, depois de ter resolvido todas as partes separadamente, nós teremos então o exercício totalmente resolvido e o problema solucionado. Ok? Vamos para o próximo? Neste nosso próximo exercício, nós temos então o seguinte enunciado. Faça um algoritmo que calcule a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante ela. Dessa forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula distância igual a tempo vezes velocidade. Tendo o valor da distância, basta calcular então a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula. Litros usados recebe a distância dividido por 12.
ok? Então o programa deve apresentar os valores da velocidade média, do tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizados na viagem. Também é mais um exemplo de um algoritmo que parece meio complexo, mas na verdade não é. A gente vai resolvendo cada parte por vez, pensando sempre naquela lógica. Quais são as minhas entradas? Primeiro de tudo, quais são as minhas entradas? Volta lá para o texto. Faça um algoritmo que calcule a quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 km por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média. Então, eu tenho duas entradas, tempo gasto na viagem e a velocidade média, ok? As variáveis declaradas foram tempo, viagem e velocidade média, que são as minhas entradas. Isso o usuário vai fornecer. O resto, distância e litros usados, são os cálculos que eu vou precisar fazer a partir do que foi me pedido no algoritmo. Então, fiz as minhas entradas solicitando que o usuário digite o tempo da viagem e a velocidade média. A partir deste momento a gente já tem esses dois valores. Eu posso passar para o processamento. Então, seguindo também, mais uma vez, as fórmulas que foram dadas. Distância é tempo da viagem vezes a velocidade média. E litros usados é a distância dividido por 12. Essa fórmula foi dada para a gente também no nosso enunciado ali. Feito o cálculo do processamento, me resta o quê? A saída que foi solicitada. E a saída solicitada é: o programa deve apresentar os valores de velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e quantidade de litros utilizada. Que está aqui. Velocidade média, tempo da viagem, distância percorrida, variável distância, consumo de combustível, que é então a variável litros usados, aí então com a saída formatada aqui 4.2. Ok? Vamos dar uma olhadinha como é que fica na execução? Executar, rodar o algoritmo ou F9, tecla de atalho, vamos ver aqui. Digite o tempo gasto na viagem. Foram gastas 10 horas na viagem, a velocidade média foi de 110 km por hora, então a gente tem aqui velocidade média 100 km, 110, tempo da viagem 10, distância percorrida 1.100 km, consumo de combustível 91,67. Ok? Pessoalzinho, com esse algoritmo então a gente encerra essa correção, esses comentários sobre essa lista. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado. É importante que a gente resolva esses pequenos algoritmos para que a gente possa ir tendo mais afinidade e mais intimidade com a solução de algoritmos utilizando a linguagem. E a gente vai percebendo, na medida em que a gente vai exercitando, que mesmo um problema mais complexo, ele pode ser resolvido de forma simples se eu dividir esse problema em passos mais simples, em passos executados um por vez. Como é esse caso aqui agora desse exercício que a gente apresentou. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, deem uma olhada nos outros vídeos que o nosso pessoal está postando aí sempre. E eu volto no nosso próximo vídeo. Um abraço.